É um prazer estar aqui, agradeço o convite. É muito bom a gente expandir. Eu digo para meus amigos, é muito bom expandir território. Quando a gente, principalmente eu sou uma pessoa muito caseira, então eu tenho conhecido as cidades por causa do espiritismo. A minha família até diz assim, tu tá saindo muito, vice. Eu disse, reclama lá com Jesus, né? Que a gente se voluntaria para trabalhar e as oportunidades vão chegando. E é um prazer, eu me sinto muito feliz de poder falar do Evangelho. Estão me ouvindo bem? Tá, né? É um prazer poder falar do Evangelho. Eu espero que a gente possa ter uma noite proveitosa, de bastante reflexão, porque é um tema que ele dá às vezes, uma puxadinha de orelha amorosa, mas tem que causar uma reflexão na gente, né? Porque aquele que tem contato com o Evangelho de Jesus, ele não deve passar incólume, ele não deve passar sem nenhuma transformação. Tem que se transformar. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem que ela tira a gente da sombra, da lama da ignorância, e ela vai levando a gente para a beleza da libertação, da independência espiritual. E, obviamente, tudo isso é conquistado, não é dado. Porque nas leis de Deus não existe almoço grátis. Tem, corrigindo aqui, o amor de Deus. O amor de Deus é de graça, é abundante, ele é infinito. Todo o resto a gente tem que ralar para conseguir, para que a gente mereça. E não há nada melhor do que a gente receber algo depois de um esforço. Então, que a gente possa ter hoje uma noite bastante proveitosa, né? O tema da gente, como nossa irmã falou, é servir mais. Quando a gente, geralmente, vamos fazer uma reflexão, geralmente quando a gente procura uma religião, a gente está com algum problema. Geralmente, tem as exceções. Mas geralmente, quando a gente começa a buscar coisas espirituais, trazendo mais aqui para a nossa seara, quando a gente quer ter esse contato mais próximo, muitas vezes é porque a gente está com algum problema. A gente quer resolver alguma coisa. E algumas pessoas é aquele incômodo que a pessoa não sabe o que é. Às vezes é um vazio, né? A vida não faz muito sentido. Às vezes a gente acha que é porque falta eu ter uma coisa ou outra. Aí a gente vai ali, gasta a vida da gente para correr atrás daquilo. Aí quando a gente consegue, fica feliz, mas uns meses depois, aquele vazio volta. Não é um vazio de depressão, é um incômodo que nunca deixa a gente satisfeito. Às vezes uma melancolia, a gente não sabe o que é. Uma tristeza. Às vezes a gente está rodeado de pessoas, mas se sente só. Não é verdade? Quantos de nós busca uma casa espírita, para ser mais específico, querendo resolver às vezes os seus problemas? Às vezes é um problema na família, um parente difícil. E não existe um cristão nesse planeta que não tem um parente difícil. Até porque nós somos difíceis. Se você não consegue pensar em nenhum parente difícil, quem é o parente difícil? Sempre tem. Se você não está conseguindo achar ninguém, talvez seja você. E por amor, às vezes, a família não fala. Mas aí a gente vai tentando, né? Aí a gente chega no centro espírita, muitos de nós se tornam trabalhador, aí a gente começa a buscar resposta. De maneira imatura, às vezes a gente é imatura, mas também assim, não proposital, porque é hábito milenar que a gente tem. De buscar fórmulas para resolver nossos problemas. Ah, se eu for lá no centro espírita e fizer uma campanha do quilo, ou se eu fizer lá, der uma aula na evangelização, ou se eu participar da mediúnica, ou fizer uma palestra, ou um estudo, o Ed estava tendo aqui antes, um excelente estudo. É triste às vezes ver como as pessoas não aproveitam, né, o estudo, a maneira que liberta a gente. Não há nada melhor do que conhecimento. Então a gente vai procurando certas fórmulas, né, para resolver. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, minha vida vai resolver. E é engraçado, né, que muitas vezes não resolve.
muitas vezes o problema continua. A gente fica nessa busca incessante, né, por diretrizes do que fazer. Muitas vezes a gente já tem décadas de espiritismo e às vezes no dia a dia, no trato com as pessoas, a gente fica perdido. Porque veja só, a diretriz maior, todos nós já temos. Jesus já trouxe. Qual é o primeiro mandamento? Oi? Não, o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus diz assim, e eis aqui o segundo que complementa o primeiro, que é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus complementa, né? Nessas duas leis aqui está todas as leis e os profetas. Fala de Jesus, não foi eu não. Então Jesus diz o seguinte, tudo que a gente busca, a gente vai encontrar nesses dois mandamentos. Tudo. Porque se ele disse que todas as leis e todos os profetas estão contidos nesses dois, então a resposta para tudo que a gente precisar na nossa vida, nas dificuldades, vai estar nesses dois mandamentos. Então isso a gente já sabe de cor salteada, a gente já sabe disso. Se a gente já sabe disso, então por que a gente continua fazendo diferente? Porque já sabendo disso, a gente muitas vezes vem para uma casa espírita buscando que alguém diga o que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu quero que numa reunião mediúnica chegue uma mensagem para mim, onde o espírito vai dizer o que eu preciso fazer. Aí às vezes vem uma resposta que a gente não gosta, né? Faça evangelho lá em casa. Aí o cara, peraí, só isso, criatura. Só isso. Ou às vezes diz assim, né? Se envolva com algum trabalho de caridade. Mas observe, nunca vem assim. Faça tal coisa no dia tal. Nunca é específico. Nunca é específico. Não minto eu, às vezes é específico, né? Que a gente também não posso generalizar assim. Mas na maioria, né? Na maioria das vezes. Então vê, pessoal, quantos de nós aqui às vezes está passando por um problema muito difícil que ninguém sabe. A gente às vezes entra aqui, senta aqui para uma palestra, todo serelepe, um sorriso no rosto, mas o coração assim, ó, esmagado. Esmagado. Quantos seguram, às vezes está ouvindo um estudo, uma palestra, alguma coisa, está tão fragilizado por dentro que se segura para não chorar, de tão fragilizado que está. Quantos de nós não passa por isso? Mesmo a gente já tendo recebido o que Jesus falou, a gente ainda vem procurar por diretrizes mais específicas. Às vezes, a gente sabe, porque assim, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe, todo mundo aqui sabe o que tem que fazer. Principalmente quem já tem aí mais alguns anos de doutrina espírita, sabe como funciona. Sabe que a vida continua, nós somos reencarnacionistas. Sabe que as afinidades e os desafetos gratuitos dessa vida, a gente sabe que foi construído no ontem espiritual da gente. As mazelas do corpo que a gente tem, elas não vieram ao acaso. Os parentes que a gente vive também não foi ao acaso. O lugar que a gente nasceu, o lugar que a gente foi convidado a viver, o tipo de trabalho que chegou para a gente na nossa vida, a gente sabe que isso não é aleatório. E a gente sabe, como eu falei, que a vida continua. E que tudo que eu faço agora, hoje, vai ser o meu amanhã. Vai ser o meu futuro espiritual. E o que eu colho hoje foi o que eu plantei no meu livre-arbítrio do passado. Então veja, a gente sabe de tudo isso, mas mesmo assim, a gente às vezes vem aqui para um centro espírita esperando que alguém possa dizer uma frase, uma fala específica para o meu problema. Isso é normal. Isso é normal. Eu sei que eu fiz um auê antes, mas isso é normal, pessoal. Porque nós somos ainda espíritos em construção. Somos espíritos ainda imperfeitos. Não existe uma pessoa encarnada que não tenha algo a melhorar. O único foi Jesus que não precisava, né?
Porque ele já era um espírito puro, né? Um espírito crístico. Só para vocês terem noção, que às vezes a gente fala de Jesus, o pessoal não tem muita noção, não. A Terra tem quantos anos? Quantos bilhões de anos a Terra tem de construção? Há bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Já era um espírito crístico. A gente sabe pela literatura espírita que ele foi um dos que construiu o planeta Terra. Em nome de Deus, né? Ele construiu com outros espíritos. Então Jesus foi o único puro que pisou aqui. Tirando ele, todos nós tem algo a melhorar. Então veja, então todos nós procuramos diretrizes, caminhos que nos norteiem, é normal. Então mesmo com com essas orientações que a gente vem, cara, Chico Xavier tem mais de 400 não sei quantos livros, Divaldo também, só eles dois já é o suficiente. Só de Chico Xavier tem livro bastante, se você for ler um livro por mês, para mais de 30 anos. Só de Chico Xavier. Divaldo é quase a mesma coisa, tirando Ivone e tantos outros autores. Então a gente tem uma gama de conhecimento que foi trazido para a gente para responder às nossas angústias. Mas mesmo assim é normal a gente ficar perdido. Às vezes a gente assim, confia mais. Geralmente diz, quando a gente vai conversar com alguém, um atendimento fraterno, coisa do tipo, a pessoa diz, confie mais em Deus, tenha fé. Aí tu fica assim do outro lado aqui, né? Se fosse para me dizer que eu preciso ter fé, não precisava ter vindo não, porque eu já sei disso. Para fazer o evangelho eu já sei. Eu não preciso que me digam isso. Eu preciso que alguém entenda a minha dor para tentar me orientar, porque eu sozinho não está dando. Não é assim que a gente pensa? Não é porque a gente é ruim, porque nós somos frágeis. E, apesar de tudo isso, Jesus deu essa orientação no começo, mas também ele deu outras orientações bem específicas que vão ajudar a gente, caso ainda a gente não tenha entendido. Tem um livro que a gente vai conversar aqui, eu até procurei esse na biblioteca, mas não tinha, ele é um pouco antigo. O livro é No Roteiro de Jesus, é o título do livro. São várias histórias vinculadas a Jesus que não está na Bíblia, foi trazido do plano espiritual, né? Passagens do Cristo, ou que tem relação com Cristo, que não foi anotado pelos apóstolos, até porque os apóstolos não estavam presentes, mas os espíritos trouxeram do plano espiritual e foi compilado nesse livro. E a gente vai conversar aqui, o nome do livro é No Roteiro de Jesus. E a gente vai conversar aqui no item 37, intitulado Servir Mais. Vamos tentar entender como Jesus, que já disse tanto para a gente, como ele traz mais uma vez um pouco mais de conhecimento, agora não só reunido em 2 mandamentos, mas um pouco mais específico, como a gente gosta. A gente gosta de detalhes, situações. Porque assim, todo mundo sabe que tem que amar o próximo. Mas até aquele que me rouba, mas até aquele que me machuca, mas até aquele que pensa do lado político diferente do meu, eu tenho que amar até aquela criatura que tem um comportamento de vida que é diferente do que eu acho certo, que tem uma cor diferente da minha, um cabelo diferente, um gênero diferente, uma maneira de viver diferente. Eu tenho que amar essas criaturas mesmo, bicho. Eu preciso mesmo. Porque assim, quando Jesus diz amar o próximo, quem é o próximo, né? Como é que funciona isso? Para que a gente possa tirar essas dúvidas, a gente vai conversar aqui. E essa passagem ela é muito interessante, né? Que Jesus, como sempre, estava na dele, fazendo dele, e aí veio um fulano chamado Efraim Ben-Assef. Ele era um caudilho lá de Israel, que é um líder religioso, político-militar, né? Porque tinha muitos levantes, né? Na época lá, hoje tem, mas na época também tinha, porque eles queriam muito se livrar dos romanos, né? Então, até que grande parte do problema foi esse. Eles estavam há muito tempo. Porque se você parar para observar se você pegar a data que os profetas foram vindo, é relativamente perto de um para o outro. Assim, é mais ou menos, é coisa de 40 anos, 40, 50 anos entre um e outro.
Vinha um, aí desencarnava, aí depois de uns 40 anos, assim, aí vinha outro profeta, ou seja, eles sempre tiveram. Só que chegou um ponto que eles ficaram séculos sem a vinda de nenhum profeta. Eles estavam com sede de notícias do céu, do Messias que ia vir. Por isso que quando Jesus aparece, é um burburinho tão grande. Por isso que quando Jesus vem, eles estavam sedentos, eles queriam, porque dizia que o Messias viria para libertar eles. E eles pensavam que essa libertação ia ser através do conflito, da guerra, né? Por isso que eles não acreditavam que Jesus era um enviado, porque era o oposto. Jesus manso de coração, Nazareno, que Nazaré, meu Deus do céu, na época lá em nada era a mesma coisa. Tinha até um ditado, uma brincadeira pejorativa entre eles que dizia assim, né? Nada de bom pode vir de Nazaré, eles diziam. Então, o Messias vir de Nazaré, filho de carpinteiro, nasceu uma estrebaria, entende como... E eles estavam sedentos pelo Messias que ia vir, então por isso que foi tão complicado quando Jesus veio. E obviamente, né, quando Jesus estava fazendo a fama ali, eu falei como se Jesus fosse uma influência, né, fazendo fama, as ideias. Jesus estava lá trabalhando, então vinham muitos para tentar Jesus, né, para tentar pegar Jesus no contrapé ali. E veio esse Efraim Ben-Assef, e aí, lógico, informado do que Jesus fazia e tudo mais, ele foi ter com Jesus, né? E aí vê que interessante, essa conversa é muito legal. Aí ele chega para Jesus e diz assim, mestre, é legal que ele, é quase como se fosse uma ironia, né? Mestre, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como? Aí começa agora o joguete. Ele pergunta a Jesus, já que a gente quer diretrizes de como conviver, como amar o próximo, como assim mesmo não foi o suficiente, vamos ver se agora é. Ele pergunta assim, como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora. Vê o que ele jogou no peito de Jesus. Responde isso aí. Quando o orgulho se agiganta e começa a espalhar choro por todos os cantos. Vamos pensar no que os orgulhosos têm feito da terra? Quantas pessoas estão chorando por causa do orgulho dos outros, que não cede, que se acha acima de todos, que tem a prepotência, a vaidade, às vezes, de querer se dizer maior e melhor do que o próximo. Quando esse tipo de pessoa ganha espaço e começa a espalhar complicações, o que fazer? Ele pergunta a Jesus. Jesus disse, mate ele e enterre. Não, né? Óbvio que não. Mas é o que muitos gostariam de ouvir, não é verdade? Mate ele e joga bem longe. Bota um saco preto e joga ali debaixo da ponte ali. Não. Mas Jesus diz o quê? É preciso ser mais humilde e servir mais. É preciso ser mais humilde e servir mais. Respondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido. Quando vem o orgulhoso, a vaidade, que está causando lágrima, está complicando, o que fazer? Qual deve ser a minha postura com uma pessoa dessa? Jesus disse, é preciso ser mais humilde e servir mais. Aí ele continua, óbvio. Mas, e quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta, que fazer quando os ímpios nos caluniam a feição de verdugos? E aí? O que fazer quando a maldade ganha espaço? Quando a maldade começa a causar dor? Nada diferente do que está acontecendo hoje, não é verdade? A maldade, por todos os cantos,
O que fazer quando ela está nos espreitando a porta? E quando me caluniam, às vezes eu não fiz nada, a pessoa, porque não gosta de mim, me calunia, às vezes para me derrubar. Quem aqui não passa por isso no trabalho? Quantas pessoas estão passando a perna nos outros, estão enganando, falando mal para tirar proveito, porque a nossa inferioridade, ao invés de a gente se elevar para chegar no nível do outro, a gente prefere rebaixar ele. Aí começa a caluniar, a prejudicar no trabalho, dentro do centro espírita. Se engane não, acontece muito, porque são seres humanos, pessoal. Dentro de casa, se engane não, pessoal, são seres humanos. Em todo canto isso acontece. E aí, o que eu tenho que fazer? Quando alguém ficar puxando meu tapete, ficar falando mentiras sobre mim, ou quando a maldade é tão grande que o que eu tenho que fazer? Quando ela fica me espreitando na porta que eu posso me prejudicar? E Jesus responde: é preciso mais amor e servir mais. É preciso mais amor e servir mais. Essa questão de calúnia me lembrou Chico Xavier, porque no livro Testemunhos de Chico Xavier, são várias cartas que Chico Xavier trocava com o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. O que foi o espírito do livro Voltei? O nome fugiu agora, rapaz. Frederick Figner, eu acho que é esse o nome dele. E em uma das cartas, eles conversam, né, sobre muitos boatos em cima de Chico Xavier, como se ele fosse um vendido à FEB, né, à Federação, que ele pegava o dinheiro que recebia das coisas, enfim. Tudo que é todo tipo de calúnia, né? E aí o presidente da Federação manda para Chico: ó, tá tendo esse tipo de boato, essas coisas. Infelizmente, era também entre os espíritas, viu? Não era fora do movimento só não, viu? Dentro do próprio movimento espírita, pessoas caluniando Chico Xavier. Então, aí ele manda para Chico, né, para Chico ficar atento e tudo mais, né? E aí eu lembro que Chico retorna uma carta para Figner e diz assim: Emmanuel diz que a gente deve responder com o trabalho no bem, manter o silêncio e responder com o trabalho no bem. Veja que interessante. Manter em silêncio e a sua resposta é continuar servindo no bem. Veja que interessante. Aí me lembrou isso aqui, né? Quando Jesus diz, né? É preciso mais amor e servir mais. Senhor! Ele não estava satisfeito, né? Ele queria pegar Jesus de alguma forma e ele vai ficar jogando várias situações. Aí ele continua: Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência? Adoro essas figuras de linguagem desse povo. É muito interessante, né? Cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte. O que fazer, né? A palavra feroz. Quantos de nós não conseguem falar manso? Mas falar manso não é falar baixinho, não. É a energia da voz. Às vezes a pessoa fala baixo, mas a energia da voz dela vai como uma flecha assim, ó, em você. E o que fazer quando a gente encontra pessoas assim? Que a fala parece que é sempre no calo da gente. É sempre uma alfinetada. Às vezes a situação não tem nada a ver com a pessoa, mas ela encontra um jeito de te alfinetar. Encontra um jeito de reclamar. Encontra um jeito de falar alguma coisa ruim. Não consegue passar 2 minutos tendo uma conversa educativa. É sempre trazendo aquela carga pesada na conversa. Quem estava vivo aí alguns anos atrás na eleição sabe o que eu estou dizendo principalmente. O que fazer com isso? Jesus responde: é preciso mais brandura e servir mais. É preciso mais brandura de nossa parte e servir mais. Então, repara na repetição, né? De uma palavra, né? De 2 palavras aqui, né? E diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade,
ferindo-nos até o sangue. Opa, aquele já deu um passo. Porque antes era só a nível moral aqui. Agora é a nível físico. E quando a pessoa me agredir, quiser me matar, derramar meu sangue, ferindo-nos até o sangue, de que modo conduzir nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? E aí? O que nós faríamos se alguém viesse para cima de cada um de nós para nos agredir? Qual seria a nossa reação? Será que a gente dizia assim, que a paz do Senhor esteja contigo, meu irmão? Às vezes não é nem com a gente, porque às vezes a gente até aguenta um embate físico, né? A gente consegue suportar. Mas e quando é com alguém que a gente ama? Para as mães e pais aí, quando é no teu filho? Será que a gente vai conseguir dizer assim, que a paz de Jesus esteja contigo, meu irmão? É a pergunta que ele faz aqui a Jesus. O que fazer? Quando isso acontece com a gente no dia a dia, o que fazer? Essa é difícil, né? Como reagir? Qual seria a diretriz melhor para a gente reagir? Jesus responde: é preciso mais paciência e servir mais. Paciência. Quem lembra daquele jogo de computador, Paciência? Windows 95. Paciência, coisa que a gente tem cada vez mais, né? Basta tirar o celular de um para tu ver a paciência ir embora. Basta a gente estar dentro de um centro espírita e tu dizer assim, rapaz, eu não concordo muito com essa tua opinião, não. Aí, meu amigo, o mentor vai embora tudo assim, ó. Porque fica a bola escura ao redor da pessoa, de tanta raiva que ela tem. Jesus diz, se alguém vier nos agredir, nos ferir, qual deve ser a minha reação para com pessoas assim? Aí Jesus diz, é preciso mais paciência e servir mais. Vamos andando, vamos andando. E a pilhagem, Senhor? Pilhagem é juntar as coisas, né? Aquelas pessoas que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto se der eu e sexto tu. E a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes. E esses políticos aí? Que a gente diz, né? Sabe nenhum, né? Eu já ouvi tantas vezes, às vezes dentro de centro espírita, conversando com o pessoal. Eu sempre estou falando centro espírita porque a gente tem que falar da gente aqui. A gente tem que refletir. Eu já ouvi assim, ó. Seria tão bom que Jesus desencarnasse todo mundo de uma vez só lá e renovasse. Olha que amor no coração uma pessoa dessa tem. Como se a gente tirasse todo mundo lá do plano alto, fosse só entrar espírito puro. Vai acontecer a mesma coisa. Porque não nos enganemos, muitos de nós não estão cometendo equívocos desse nível porque não teve oportunidade. A gente não sabe as mazelas que a gente tem que estão adormecidas, pessoal. Não nos enganemos. Por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Que é um exemplo bem simples, porque com certeza alguém está pensando assim, eu mesmo não. Não? Vou dar um exemplo bem simples assim. Pega um solteiro e diz assim, tu é ciumento? Sou não. Quem vai ser ciumento solteiro? A criatura começa a namorar, se possível, bota uma coleira no pescoço do outro. Às vezes a gente não tem dinheiro, quando tem dinheiro, fica com medo de perder aquela coisa. Ou seja, circunstâncias vão colocando a gente no teste. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala e como a gente julga, porque a gente não sabe se já estivemos na posição dessa ou o que faremos quando tivermos a oportunidade de estar. Porque todos nós teremos a oportunidade de ter recursos materiais e poder para ser testado. É um mundo de provas e expiações. E Jesus está perguntando, né? O que fazer diante de pessoas assim? E tem pessoas que não têm vergonha nenhuma de dizer que rouba, que faz isso, amontoar
à custa do sofrimento dos outros. Quantas pessoas, se pudessem, pagavam menos que o salário mínimo para os seus próprios trabalhadores, para sugar o máximo que pudesse da criatura? Tirar aquele proveito. E aí, Efraim pergunta a Jesus, o que fazer diante dessas pessoas? Aí Jesus diz, é preciso mais renúncia e servir mais. Aí aqui tem um que é bem interessante. E os assassinos? E os assassinos? Que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? Qual tem que ser a minha postura diante de assassinos que friamente destroem vidas, sem pudor nenhum? Qual tem que ser a minha postura? Efraim está perguntando a Jesus. Qual das virtudes você acha que Jesus vai dizer? É preciso mais... Alguém chuta? Amor, paciência já foi. Falaram aqui amor. Alguém falou. É preciso mais perdão e servir mais. Tá bom não, viu? Exasperado por não encontrar alicerces ao revide, ele já estava pistola aqui, porque ele não está conseguindo pegar Jesus, não. Exasperado por não encontrar alicerces ao revide político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou Efraim e todos nós que estamos aqui, né? Perguntaria assim para Jesus, mestre, o que tu quer dizer com servir mais? Tudo que ele falava, Jesus falava uma virtude e servir mais. Tenha paciência e sirva mais. Tenha perdão, sirva mais. Seja mais tolerante e sirva mais. E aí Freire pergunta, né? Finalmente, criatura de Deus, o que tu quer dizer com servir mais? É o que todos nós queremos saber, né? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou sem afetação. Tranquilaço. Jesus diz, convencidos de que a justiça de Deus está regando a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto, senão servir ao bem dos semelhantes sempre mais. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Nada do que façamos passa impune. Não sairemos daqui enquanto não pagarmos até o último centil. Trazendo para o linguajar espírita, lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos retorna para a gente. Então, Jesus está dizendo pelo seguinte, se fosse hoje em dia, Jesus dizia assim, Adonis, meu irmão menor, lembra da lei de causa e efeito. Mas como naquela época os conhecimentos não eram tão mastigados quanto hoje, Jesus precisava muitas vezes falar por parábolas, de maneira figurada para as pessoas entenderem, porque eles eram muito literais. Jesus está dizendo isso para ele. Efraim, existem leis no universo que todos nós estamos submetidos. Então tudo que nós fazemos, não é só o que nós fazemos, tudo que nós desejamos fazer está sendo registrado na nossa consciência. Então, ninguém vira espírito de luz possuindo sombra dentro de si, possuindo mágoa dentro de si. Por isso que Jesus diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. É o que a gente mais vê em reunião mediúnica, pessoal. Quantos irmãos vêm desesperados em reunião mediúnica,
implorando para ter uma nova oportunidade, se ele se eu soubesse, porque não era espírita, né? Geralmente os que vem, né? Já veio espírita, viu? Em reunião mediúnica, é triste. Mas a pessoa diz assim, eu podia ter feito tão mais, coisas tão pequenas, eu podia ter uma postura diferente. Eu achei que, tipo assim, ele diz assim, um disse mais ou menos assim, com minhas palavras agora, que eu não lembro exatamente as palavras dele, mas foi mais ou menos assim. Ele quer dizer assim, eu achei que como posso dizer? Eu achei que dava para passar uma coisinha ou outra assim de errado que eu fiz, dava para passar. Sabe quando passa um erro ou outro que a gente faz? Quando a gente constrói no lugar o amor. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Agora, se eu tenho dentro de mim rancor, mágoa, ou problemas não resolvidos, ou mal que eu fiz a alguém não resolvido, eu vou precisar resolver, pessoal. Mas não é porque Deus quer me castigar, não. É porque Deus sabe, a lei de Deus ela é feita de um jeito para que ninguém consegue ter paz alimentando rancor, não. Não nos iludamos, não nos iludamos. Não adianta eu passar o dia inteiro fazendo o evangelho. Eu vim aqui na frente falar bonito e dentro do meu coração eu estar com raiva dos outros. Eu alimentar mágoa, rancor. Porque quando a gente está na realidade espiritual, o corpo não consegue abafar esses sentimentos ruins. O corpo é uma bênção porque a gente às vezes consegue guardar uma raiva lá dentro. Quando ela é muito alta, ela vira doença, né? Na gente, a pressão sobe logo, a pessoa tem problema de nervo, os nervos não aguentam, enfim. Mas um espírito não tem como para segurar. Então a perturbação, ela vem e ela vem com vontade. Ela vem, como a gente diz lá, né? Ela vem com força. E a gente só resgata através do amor, do esforço. Nunca estamos desamparados. Nunca estamos. Mas existe trabalho que nós é que temos que fazer. Esse trabalho interno é nós. Não é Jesus que vai me mudar. Por Jesus, todo mundo aqui já era espírito puro. Mas não é assim que a lei de Deus funciona. Ela funciona assim, ó. Meu filho, o caminho é esse. É só tu andar. Foi mostrado o caminho. Nem andar a gente quer. Então o que Jesus está dizendo para Efraim aqui é dizer assim, ó. Meu filho, todos esses que estão causando mal, eles estão acumulando para eles dores. É por isso que nós, conhecedores das leis de Deus, nós temos que ter paciência com a criatura. Porque a gente sabe que ele está criando problema para ele. A gente sabe que a gente é imortal, que a vida continua. A gente sabe que muitas dores que chegam até a gente têm um motivo de ser. Eu digo dores macro, né? Não é se eu chutar a quina de um banco que estava planejado isso. Não estou falando disso, estou falando de dores macro, dores que de fato influenciam a minha vida, que impactam na minha vida. Certas dores, a gente sabe que muitas vezes está planejado. A gente sabe que tem muitos testemunhos que a gente tem que dar. A gente estuda tanto aqui sobre o Evangelho. Como é que a gente vai mostrar? Experienciando para dizer, ó, não, realmente, eu aprendi. Não é provar para ninguém, não é provar para a gente que a gente é capaz de vencer o mundo, como diz Jesus. Então, é isso que ele está dizendo a Efraim, né? Tem paciência, tem resignação, renúncia. Se tu sabe as coisas, renuncia, fica na tua. Deixa o outro achar que ele tá ganhando alguma coisa. Pobre criatura. É por isso que quando Jesus está sendo crucificado, ele diz, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quantos estão até hoje resgatando coisas da época lá? Entende? E aí vem o servir mais. Por quê? A gente não pode ficar parado. A gente tem que progredir. É lei da natureza, é lei do progresso, é lei de Deus. Nós só evoluímos trabalhando. Ou, como o apóstolo Paulo fala, travando o bom combate. Nós contra nós mesmos. Trabalhando as nossas imperfeições. Trabalhando as mazelas que a gente tem. A gente tem que reconhecer. Eu sou uma criatura difícil, sou carne de pescoço. Eu não aguento ouvir desaforo. Opa, vou tentar começar a trabalhar isso aqui. Aí, como o Espírito Joana de Ângeles diz, vai de pouquinho em pouquinho. Ou no bem popular, vai ganhando gordurinha. De pouquinho em pouquinho tu vai treinando. Agora tu não tem paciência, mas depois tu vai tentando, aí tu consegue ter um pouquinho mais de paciência e tu vai aumentando. Quando tu vê, tu já adquiriu a virtude.
E aqui continua, interessante. E aí, Efraim ficou com raiva lá e ficou mula, né? Só que aí vem uma coisa muito interessante. Decorridos 2 dias, quando os esbios do Sinédrio chegaram em companhia de Judas para deter o Messias, quando Judas entrega a Jesus, Efraim ben Nassef estava à frente. Ele era os que vinham para pegar Jesus, ele era o primeirão lá. Era o que ele queria, né? E sorrindo, ao algemar-lhe o punho, o pulso, qual se prende temível salteador, perguntou sarcástico. Ele olha para Jesus, botou as algemas de Jesus e perguntou, né? Não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele, de novo, o olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Veja, é preciso compreender e servir mais. Jesus sabia da pequeneza de alma daquelas criaturas. Sabia que eles ainda não conseguiam entender a profundidade da mensagem. Então, é tipo uma criança. Se a gente tem um sobrinho, um filho ou uma criança vem, dá um chute na tua canela, uma criancinha, 3, 4 anos. Tu vai dizer assim, espírito inferior, um braulino, sai daqui. Não. É uma criança, aí limpa assim, machucou, é uma criança, vai, é uma criança, não sabe o que está fazendo, não. É exatamente assim que os espíritos superiores olham para a gente quando a gente está fazendo coisas ruins. É por isso que o espírito superior vê essas criaturas matando aí, à torta e à direita, roubando, sem peso na consciência, e eles se apiedam tanto, porque eles veem crianças que verdadeiramente são crianças machucadas, são crianças, espiritualmente falando, que não despertaram, só estão acumulando sofrimento, não sabe ainda o que é realmente a vida. É assim que os espíritos superiores, eles encaram. Por isso que eles têm tanta paciência com a gente, pessoal. Por isso que a gente erra tanto e os mentores da gente têm tanta paciência. Não, meu filho, levanta, vamos de novo. Tenta lá, vai. Até porque eles passaram pelo que a gente passou. Porque não nos iludamos. Até Jesus passou pelo que a gente passou. Jesus não foi criado perfeito não, meu pessoal. Eu sei que muitas vezes a gente tende a pensar nisso, mas Jesus é criação de Deus como todos nós. Jesus passou por os problemas que a gente passa. A diferença que foi é infinita aí, né? Bilhões, sei lá, trilhões de anos atrás, Jesus fez a evolução dele. Sabe por quê? Porque Deus não tem preferidos. Pergunte a um pai, qual dos filhos, ou mãe, principalmente mãe, qual dos filhos tu ama mais? A mãe diz o quê? Eu amo mais novo, é isso? Eu tenho 4 irmãos, né? Aí eu chego pra mãe aí. Dos meus irmãos, eu sou o único que continuou no espiritismo. A gente foi evangelizado desde criança. Aí eu gosto de brincar com minha mãe, né? Aí mãe, eu sei que eu sou seu preferido, viu? Aí ela fala assim, de jeito nenhum, eu amo todos de maneira igual. Aí isso é impossível, não tem como não. Tu ama, eu digo, meu irmão, tu ama aquela criatura complicada daquele jeito? Amo igual, são todos meus amores. E é uma verdade. É uma verdade. Então eu pergunto a vocês, vamos trabalhar com raciocínio. Se minha mãe, uma criatura imperfeita, consegue ter esse tipo de amor por 5 umbralinozinhos que somos nós lá em casa, por que Deus, que é supremo em tudo, vai ter escolhidos, vai ter preferidos? Entende? Todos têm as mesmas oportunidades. Pelo esforço, pelo livre-arbítrio, a gente vai conquistando, né? Tem uma... E veja, nessa passagem aqui a gente vê diretrizes muito específicas. Quando falarem mal de mim, o que eu faço? Quando vierem me agredir, o que eu faço? Quando eu estiver ali, vendo nas notícias na TV, os cabas roubando, os cabas matando, os tiranos, aquelas coisas. Qual deve ser a minha postura? Não é não fazer nada, a gente não tem que ser conivente com o mal. A gente sempre tem que fazer esforço no bem. Até porque nós temos que construir o bem, ele não vai vir de graça. Temos que construir, temos que combater o mal.
temos que combater o pecado, não o pecador. É diferente. Temos que condenar. Deus, é uma palavra forte, mas só para ficar mais enfático. Deus condena o pecado, não o pecador. É sutil a diferença. É muito sutil a diferença. Então, veja, com uma simples passagem no capítulo, temos diretrizes bem específicas, qual deve ser a nossa postura. Então, a gente tem que refletir. Ah, mas é muito difícil. Mas se a gente não começar a tentar, né, pessoal, nunca vai se tornar fácil, né? Tem uma história que eu gosto muito. Para mim, ela é uma das melhores, assim, de tudo que eu já li, né? Tá no livro Boa Nova, Humberto Campos. Quem não leu, leia. É a mesma coisa. Passagem relacionada a Jesus, que não está nos evangelhos, que tá, obviamente, os espíritos trouxeram, né? Humberto Campos trouxe, né? Ele soube disso no plano espiritual e trouxe. E tem um capítulo que, para mim, é o mais bonito de tudo que eu já li no Espiritismo. É um capítulo que fala sobre Joana de Cusa. Alguém aqui já leu ou sabe do que eu vou falar? Faz só assim. Sabe não? Oi? O livro é Boa Nova. Boa Nova. É de Humberto de Campos. O espírito Humberto de Campos. Joana de Cusa é uma figura muito famosa na vida, assim, nos relatos, né, dos evangelhos. O nome dela é Joana, é Cusa porque era o marido dela, né? Aí, na época, basicamente, a mulher era quase uma posse do homem. É Joana de Cusa, consorte de Cusa, né? Que era um cara lá, um político lá, enfim, tinha um desenvolvimento lá. E ela era uma alma muito sensível, né? Muito sensível. Tanto é que, quando ela conhece a mensagem de Jesus, ela se encanta. É aquilo que eu falei, né? Vive, mas sente alguma coisa que falta aquela coisa. Aí, quando conheceu Jesus, preencheu ela. Opa, o caminho é esse. E aí, ela se torna uma seguidora, uma cristã, né? Só que o esposo dela, Cusa, ele não queria saber de jeito nenhum dessas conversas. Completamente materialista. E tinham muitas brigas, muitos conflitos, né? Ele era bastante... A palavra fugiu. Quando tirano, né? Dentro da sua própria casa. Uma pessoa difícil, né? E isso martirizava muito ela. E nas suas angústias, ela sofria muito. Ela procurou Jesus na casa de Pedro. Está lá no livro. E aí ela foi ter com Jesus lá, conversar, e ela começa a relatar, né, todas as dores dela para Jesus, né? Isso que eu falei para vocês, né? Que ela não se entende com o marido, porque ela quer seguir Jesus. O marido não quer saber dessa... É sempre o marido, né? Incrível, né? Na moral, nós homens somos complicados, viu? É sempre o marido. O mais atrasadinho, né? Aí, brincadeira. Mas não é verdade. Aí ela começa a relatar para Jesus os problemas. E aí Jesus aí fala, Jesus só ouvindo, né? E ela diz, não seria melhor assim eu me afastava dele, eu deixava ele ver a vida dele. E veja que força, né? Se separar naquela época. E ela, não, eu sigo meu caminho, eu sigo você para servir, trabalhar no evangelho, aquela coisa toda assim, e ele vai seguir a vida dele, não sei o quê. Jesus diz para ela assim, Joana, volta para tua casa e cuida do teu marido. Não force ele, essas são minhas palavras, né? Não force ele, não obrigue, não queira que ele tenha as mesmas diretrizes que você. Respeite a escolha dele. De tua parte, faz todo o bem possível para ajudá-lo no que for possível. Em outras palavras, serve mais. E ele diz, né? Porque o retorno disso virá mais para frente, no reino de Deus, aquela coisa toda, né? E tudo mais. E aí, com aquela conversa com Jesus, ela se sente muito... aquela carga de energia boa, né? E ela vai. Volta lá tudinho e, de fato, ela respeita o marido,
a opinião deles e tudo mais, e eles vão vivendo, né? E eles têm um filho, e vão vivendo, até que chega um momento em que, quando começa a ter várias perseguições lá contra os romanos e tudo mais, o esposo dela começa a ter um bocado de problema financeiro, aí vai perdendo os prestígios, as coisas, e acaba que ele desencarna. Muito estresse, muita coisa assim, acaba que ele desencarna. Só que ele desencarna e tudo que ele tinha amontoado, conquistado, também se esvai, né? Porque teve muita perseguição, e Joana se vê com um filho sem ter para onde ir. Não tinha dinheiro. Ela era da classe alta, viu, pessoal? É classe alta mesmo naquela época. Com um filho, não tem o que fazer. O que ela faz? Como toda boa mãe, como toda boa mulher, arregaça as mangas e foi trabalhar. As amigas dela, de classe social, até ficam dizendo assim, mas rapaz, tu vai trabalhar, porque a mulher trabalhava naquela época, era um traje, né? Então, tu vai trabalhar, que humilhação, aquela coisa, ainda mais ela que era da alta sociedade. E ela, mas não, é um trabalho digno, vou fazer. E ela vai. E começa lá a trabalhar. Só que assim, passou a viver um estado de quase miséria. E foi. E a vida só piorava, ela com o filho. E nesse meu tempo, servindo, né, ao evangelho, tudo mais, aquela coisa. Veja interessante, desde a conversa com Jesus, foi só ladeira abaixo. Só problema. Só problema. E aí, passam-se os tempos, e no livro diz que no ano 68, ou seja, 68 anos depois, foi quando começou, quando estava aquela perseguição muito forte contra os cristãos, e eles botavam o pessoal no circo para os animais comerem vivos, eles amarravam no poste, tocava fogo. Teve um, foi Nero, meu Deus, teve um que, vê que maldade, né? Ele pegava cristãos e ele amarrava em postes e tocava fogo para acender, né, o local. Imagina o cheiro, hein? Pessoas vivas sendo queimadas. Então era brutalidade, brutalidade. Em determinado ponto, o livro diz, né? Vemos em um daquelas arenas de sacrifício uma jovem senhora, os cabelos já grisalhos, um filho, um jovem adulto, ou seja, passou um tempo, né? Os dois amarrados para sofrerem o martírio. Porque cristãos. Ela continuou seguindo a Jesus. Mesmo com todas as dificuldades, ela continuou seguindo a Jesus. Ela podia ter feito qualquer outra coisa. Ela podia ter vendido o próprio corpo. Ela poderia, não desmerecendo as pessoas que fazem, porque cada um tem a sua situação. É preciso compreender e servir mais. Então, assim, ela poderia tomar caminhos fáceis para conseguir coisas. Mas ela, na sua dignidade, ela disse, não, vou fazer o que é certo, da maneira certa, que Deus vai me proteger. Ela continuou fazendo, né? E aí, em determinado ponto, estão lá os dois amarrados, né? Tinha outros também, né? Mas estava ela e o filho, né? Amarrados num poste. E aí começou, né? O filho seminu, ela mais ou menos também. E começou ali a chicotada, né? Zop, 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 zop. E os carrascos dizendo, né? Abjura. Ou seja, nega Jesus, nega a tua crença. E ela lá, calada, ela calada. E o filho gritando, mãe, mamãe, abjura, abjura, abjura. E aí, no livro diz, né, o filho já ensanguentado, porque não era chicote não, desse de cavalo não, pessoal. Eles botavam umas coisas na ponta, que é para machucar mesmo. Então, o filho todo ensanguentado, e abjura, mãe, abjura, abjura. E ela lá, calada, né? E aí, chega um ponto em que os algozes, eles jogam... é uma cera que eles colocavam nas pessoas para ficar queimando devagar. Crueldade, né? Para não matar logo, né? Era um líquido, uma cera, esqueci o nome agora. Eles misturavam e jogavam na pessoa e tocavam fogo, né? Aí jogou nela e no filho dela. E aí, tocou, né? E aí, o filho começou a ser queimado, né, vivo, e gritando desesperado. E no livro diz, né, que nesse momento ela começa a chorar. Mas
firme assim, né? Mas chorando, né? Porque, como eu falei, né? Às vezes a gente aguenta um baque. Mas e quando pega um filho da gente? Ou um parente que a gente ama? Alguém que a gente ama, né? E o filho gritando, abjura, mãe, abjura, 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 desesperado. E ela começa a lembrar de Jesus nesse momento. E aí ela lembra Jesus na cruz, firme, forte, na cruz, passando por todo o martírio. Lembrando que Jesus não devia nada a ninguém, e mesmo assim ele não desdenhou da cruz, do sacrifício. E o filho gritando, e ela também, naquele momento ela lembrou de Maria, que viu o filho sendo morto na frente dela, e em nenhum momento ela mostrou revolta contra ninguém. Ela ficou firme ali, chorando, obviamente, triste, mas ficou firme, né? E aí o filho pegando fogo, ela começa também a pegar fogo, e ela serena, mas chorando muito, lembrando, né, de Maria e de Jesus. E aí um dos algozes, que estão lá, né, rindo, aí chega perto dela e diz assim para ela: esse teu Jesus só te ensinou a morrer, foi? Liga aí. O livro diz, ela olha nos olhos do algoz e diz assim: não só a morrer, mas também me ensinou a te amar. Nesse momento, ela sente uma presença, uma mão no ombro dela. Ela olha Jesus. E Jesus diz para ela: tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. E aí, pessoal? O que nós faríamos no lugar de Joana? Que exemplos mais nós precisamos para seguir Jesus da maneira certa? Quando a gente escuta essas palavras, né? Parece que a vida da gente fica pequena, né? Que os nossos problemas diminuem, né? Mas é esse sentimento que a gente tem que ter, porque eles são pequenos, pessoal. Por maiores que pareçam, eles vão passar. Porque Deus é amor. Ninguém foi criado para sofrer, não, pessoal. A gente está aqui para aprender. Uma vez que a gente aprende, a lição passa. Às vezes, a lição vai ter que ir até o final da vida. Mas tenhamos fé, tenhamos força, porque Jesus está conosco. Temos mentores espirituais, nunca nos esqueçamos disso. Quanto maior a dor, mais perto da gente eles estão, para nos apoiar. Eles não vão tirar a nossa dor, mas eles vão nos fortalecer para a gente não entrar em desespero. Então, tenhamos compaixão daqueles que sofrem, entendamos aqueles que ainda estão no erro, oremos por aqueles que nos perseguem e que estão dificultando o nosso planeta, a nossa vida. Porque é isso que Jesus quer de nós, que a gente faça aquilo que a gente quer que o mundo tenha, que nós possamos ser cartas vivas do Evangelho nesse mundo tão necessitado de bons exemplos. Quão bem-aventurados seremos nós quando deixarmos a matéria e chegarmos no plano espiritual, não como espírito puro, não tendo salvado um país, uma cidade, mas a consciência tranquila de que eu fiz o que eu pude dentro do que o Senhor me possibilitou, porque Deus não quer nada além disso, que a gente faça de acordo com as nossas possibilidades e com amor, porque Deus ama aquele que contribui com alegria, não é quantidade, é qualidade. Então, aonde você estiver, no seu trabalho, dentro de casa, no centro espírita, na rua, tenha paciência com os outros, tenha mais amor e não nos esqueçamos nunca, sempre devemos servir mais. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, que a gente possa ter paz no coração, porque só isso vai nos fazer caminhar em um mundo tão necessitado com fé e esperança. Boa noite para todo mundo, obrigado.